Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo no desenho de processos. Isso aí. Temos um material bem completo aqui, que vai desde a ideia inicial até a pilotagem, né? Exato. Cobre o ciclo todo. E a nossa missão aqui é destrinchar isso, o que é, por que tão importante, quem tem que participar e, claro, como fazer, quais as etapas-chave. Basicamente isso. No fundo, a gente está falando de criar ou redesenhar aqueles fluxos de trabalho que entregam valor, né? Seja para o cliente lá na ponta ou internamente mesmo. Perfeito. E parece simples, mas o como faz toda a diferença. Total. Então vamos lá, começando pelo começo, o que é exatamente assim desenho de processos? Olha, em essência, é criar o projeto detalhado de como um processo de negócio tem que rodar. Seja um processo novinho em folha ou um que já existe e precisa melhorar, sabe? Entendi. E não é só fazer um desenho, um fluxograma. É pensar nos objetivos maiores da empresa, nas metas que aquele processo precisa bater. Tipo tempo, custo, qualidade. Métricas, né? Isso. Métricas de desempenho e também o fluxo das tarefas, a tecnologia que vai ajudar, os dados que entram e saem, os controles para garantir que tudo funcione e como ele se conecta com o resto, né? Faz sentido. E tem sempre duas camadas importantes: o desenho lógico, que é o que fazer, e o físico, que detalha como fazer na prática. Ah, legal essa distinção. O lógico seria o mapa e o físico, um manual de instruções, digamos. É uma boa analogia, assim. O físico traz os detalhes da implementação. E a palavra processo em si, só para alinhar. O processo é o conjunto de tudo, né? Todas as atividades que se conectam, mais os recursos gente, sistema, informação, para entregar um resultado final que tenha valor. Um produto, um serviço. Isso. Ou até uma decisão importante. O foco está na sequência, na interação das atividades para chegar nesse resultado de forma eficiente, eficaz, é a dinâmica do fluxo. Claríssimo. Agora, a pergunta é de 1 milhão, né? Por que as empresas deveriam gastar tempo, energia, dinheiro com isso? Redesenhar processo parece, nossa, uma obra gigante às vezes. Pode parecer. Qual o argumento para mostrar que vale a pena? Tem dados para comprovar esse valor? Tem, sim. E o argumento é forte, vai além de só organizar a bagunça. Mexe direto no resultado do negócio. Tem um estudo clássico que eu gosto muito da McKinsey, de 2018, The Business Value of Design. Eles fizeram um raio-x em 300 empresas por 5 anos. Nossa, bastante tempo. Sim, e eles cruzaram as práticas de design, e aí entra design de processo, de serviço, com o desempenho financeiro delas. Que interessante! E o que essa análise mostrou? Imagino que não seja só deixar o fluxo bonitinho no papel. Longe disso, foi muito além da estética. Apareceram umas coisas bem reveladoras. Primeiro, que medir o impacto do bom design ainda era difícil para muita gente. Mais da metade das empresas admitiu que não tinha métrica clara para isso. Puxa, sério? Sim. E segundo, talvez o ponto principal. O sucesso financeiro estava muito ligado a uma liderança que leva o design a sério. Tipo, trata com o mesmo rigor analítico que trata receita e custo, sabe? Entendi. Design como estratégia, não só como função. Exatamente. Medido, gerenciado. E mais, o foco não era só no produto final, mas na experiência completa do usuário. E essa experiência é responsabilidade de todo mundo, não só de um departamento. Quebra de silos, né? Total. O design eficaz junta o físico, o digital, o serviço e, por último, a abordagem que mais funciona é a iterativa, ágil. Ouvir o usuário, testar, aprender, ajustar. Um ciclo contínuo. Essa ideia da liderança e da iteração já muda muito o jogo. Mas e o financeiro direto, aquele número que faz brilhar os olhos? O estudo conseguiu ligar os pontos? Conseguiu, e foi forte. Eles criaram um índice, o MDI, McKinsey Design Index. As empresas que estavam lá no topo desse índice, com as melhores práticas de design, Sim. elas simplesmente detonaram a concorrência. Crescimento de receita e retorno para os acionistas, praticamente o dobro da média do setor delas. O dobro? Nossa! Isso sim coloca o design de processos em outro patamar, né? Deixa de ser custo para ser investimento, claro. Exatamente.
com retorno comprovado. Ok, convencida do porquê. Agora o quem. Quem precisa estar no barco para um projeto desses dar certo? Olha, a galera envolvida depende muito do tamanho da mudança que se quer fazer. Para aquelas transformações grandes que mexem com a empresa toda, tem que vir de cima para baixo, sabe? Com apoio forte da diretoria, o tal do top-down. Patrocínio executivo. Isso. Já para melhorias mais focadas, dentro de uma área, de um processo específico, pode começar mais de baixo para cima, o bottom-up, envolvendo só quem está ali no dia a dia mesmo. Faz sentido. Mas aí tem um cuidado importante no bottom-up. Sempre dá uma olhada se alguém em outra área já não fez algo parecido, para não ficar reinventando a roda, né? E aproveitar o que já aprenderam. Boa dica. Economiza tempo e erro, né? E pensando nos papéis específicos, quem são as figurinhas carimbadas nesses projetos? Tem alguns papéis que são cruciais. Precisam jogar juntos. Primeiro, a liderança executiva, que dá o ok estratégico e o apoio político, digamos. O suporte. Isso. Depois, a equipe de desenho. Esse é o coração. O ideal é ser multifuncional. Gente que usa o processo, gente que depende dele, stakeholders, especialistas e, se der, até cliente junto. Clientes na equipe. Interessante. Sim, ajuda muito. Aí tem os especialistas no assunto, os SMs, quem conhece o processo atual na unha. E aqui, olha, a galera de TI é fundamental desde o dia zero. Quase tudo hoje tem tecnologia no meio. Verdade. TI sempre presente. Sempre. Depois, os participantes e stakeholders em geral, para garantir que a realidade e os interesses de todo mundo sejam considerados. O cliente, como eu disse, é a bússola final. Tem que validar se o resultado serve para ele. Essencial. Tem o gerente de projeto, cuidando do cronograma, comunicação, riscos. E muitas vezes um facilitador, alguém que manja da metodologia de processos para guiar a equipe. Ah, e claro, os donos dos processos, que garantem que o novo desenho atinja as metas e se mantenha vivo depois. Ufa, é bastante gente, né? Fazer todo mundo colaborar já deve ser um desafio. É um processo dentro do processo. E antes dessa turma toda pegar os post-its e começar a desenhar o futuro, qual o dever de casa? O que tem que estar pronto? O ponto de partida, sem dúvida, é ter clareza do que saiu da fase anterior, a de análise. Ou seja, tem que ter na mão o diagnóstico do processo atual, o as-is, como ele funciona hoje, onde dói, onde tem gargalo. O escopo do que vai ser redesenhado tem que estar bem definido. Para não sair atirando para todo lado. Exato. Conhecer as restrições, tempo, grana, tecnologia. E ter decidido a metodologia, as ferramentas que vão usar. A análise, idealmente, já priorizou quais processos atacar primeiro. E essa análise ajuda também a definir o tamanho da empreitada, né? Se vai ser uma revolução ou só uns ajustes. Perfeito. Ajuda a decidir se vão ser mudanças incrementais ou algo mais transformacional. E aqui tem um ponto legal. Às vezes, um monte de mudancinha pequena, mas constante e bem direcionada, pode dar mais resultado que uma única mudança radical. Desde que todo mundo saiba para onde está indo, qual a visão de futuro. Consistência na direção, né? Isso. Direção e consistência. Entendido. Preparação ok, time escalado. E aí? Como a mágica acontece? Quais são as atividades-chave na hora de desenhar o processo novo, o to be? Bom, a ordem pode variar um pouco e muita coisa acontece meio junto, né? Mas um roteiro lógico seria: Sim. começar desenhando o novo fluxo, aí definir as atividades dentro desse fluxo e as regras de negócio que mandam nelas. Definir bem as passagens de bastão entre as equipes ou sistemas, os handoffs, é crítico. Handoffs são sempre pontos de atenção. Muito. E junto, definir as métricas para o processo novo. Como vamos saber se deu certo? Depois, um passo importante: comparar o novo com o antigo. A tal análise de lacunas, o gap analysis. Para ver o tamanho do pulo. Exato. Daí, a gente cria o desenho físico, o como fazer. Analisa o impacto em TI, faz simulações, testes para validar e, por fim, monta o plano de implementação. É um ciclo. Pensar, detalhar, testar, planejar. Vamos dar um zoom nisso. Como é esse desenho na prática?
Quais ferramentas usam e como definir bem as atividades? Na prática, pode ser desde uma sessão de brainstorming com post-it na parede. O clássico. Sim, até usar software sofisticado de modelagem, tipo com BPMN, que é uma linguagem padrão para desenhar processo. Depende da complexidade e da cultura da empresa, se precisa de uma documentação super formal. Mas o valor não está só na ferramenta, imagino. De jeito nenhum. O maior valor está na disciplina que isso impõe, sabe? De pensar o processo de forma estruturada, colaborativa, com gente que realmente entende do riscado. E uma dica de ouro. Geralmente, mais simples a melhor. Processo simples é mais fácil de entender, de implementar, de gerenciar. Menos é mais. Muitas vezes sim. E para definir as atividades tipo aprovar pedido, emitir nota, despachar mercadoria, o foco inicial tem que ser no que é feito, não em quem faz. Por quê? Porque ajuda a enxergar o fluxo de forma mais limpa, a simplificar, a ver onde dá para eliminar tarefa, automatizar ou até fazer coisas em paralelo para ganhar tempo. Entendi. Focar na ação, não no ator. E você falou de comparar o novo com o antigo, análise de lacunas. Por que isso é tão vital? Não dava só para focar no futuro e pronto? É fundamental por vários motivos. Primeiro, para ter noção do tamanho do esforço da mudança. Segundo, para conseguir estimar os ganhos, né? Quanto tempo vai economizar, quanto custo vai reduzir. Isso ajuda a vender o projeto internamente, a vencer resistências. Argumento forte. Muito. Terceiro, reforça a importância de gerenciar por processos. E, super importante, garante que o processo novo está atacando os problemas que foram identificados lá atrás, na análise. Não adianta ser novo e bonito e se não resolve a dor antiga. Faz todo sentido. E olhar o histórico de problemas ajuda a testar melhor depois, né? Exatamente. Ajuda a criar cenários de teste mais realistas para o desenho novo. E se acontecer aquilo que sempre dava problema? E aquela diferença entre desenho lógico e físico que você mencionou lá no começo? Como isso funciona na prática? O lógico é o quê, é o conceito. Foca no fluxo de valor, nas atividades-chave, nas regras de negócio mais importantes, nas métricas de sucesso, é arquitetura. O esqueleto. Isso. O físico é o como, é o detalhe da execução. Como cada atividade vai ser feita, manual, com qual sistema, por quem. Define os recursos. Quantas pessoas, quais habilidades, qual tecnologia usar, qual infraestrutura precisa. Aí entra o orçamento, o cronograma. Exato, orçamento detalhado, cronograma, quem precisa aprovar o quê. E um ponto de atenção aqui, tem que olhar o impacto tanto no processo como um todo, quanto num fluxo de trabalho dentro das equipes, workflow, para não otimizar um e complicar o outro, sabe? Visão do todo e das partes. Precisa ter as duas. E o papel da TI nesse desenho físico parece gigante. Que tipo de pergunta eles ajudam a responder? Crucial. Hoje em dia, que processo não tem tecnologia envolvida, né? A TI ajuda a responder coisas como: esse sistema que a gente tem dá conta ou precisa de um novo? Qual a melhor solução tecnológica para isso? Nossa infraestrutura aguenta o tranco? Quanto tempo leva para desenvolver ou configurar? Como isso impacta os outros sistemas que já rodam aqui? Integração, né? Sempre um desafio. Sempre. Dá para implementar por fases? Quanto vai custar tudo isso? Software, hardware, licença, treinamento? Tem algum fornecedor que pode ajudar? Trazer a TI cedo para a conversa evita cada desenho lindo no papel, que é inviável na prática ou custa uma fortuna. Evita sustos depois, e depois de tudo desenhado, validado tecnicamente, vem o plano de implementação, o que ele precisa ter. O plano é um mapa para sair do papel e ir para o mundo real. Ele tem que cobrir as preocupações que surgiram no projeto. Geralmente tem a parte de gestão da mudança. Comunicação, treinamento. Isso. Como ajudar as pessoas a comprarem a ideia e aprenderem o novo jeito de fazer. Como lidar com o impacto nos sistemas atuais. Qual a estratégia para virar a chave. Tudo de uma vez, o Big Bang ou aos poucos. Incremental, né? Isso. E, muito importante, se vai ter um teste piloto antes de lançar para todo mundo. E aí chegamos na validação final, como a gente garante que o processo vai funcionar mesmo antes de jogar para valer. É a hora da prova de fogo, mas com controle, né? Tem algumas formas. Uma é o role-playing.
A equipe do projeto pega uns dados de mentirinha e simula o processo, cada um fazendo um papel. Ajuda a pegar falha no fluxo, regra que não ficou clara. Parece divertido até. Pode ser. Outra é a execução prática, o walkthrough. Aí já usa dados mais reais e, se possível, as pessoas que vão mesmo operar o processo. Mais perto da realidade. Sim. E tem a simulação com software. Você joga o modelo do processo no sistema, alimenta com dados de volume, tempo de atividade, custo, e o software roda a simulação milhares de vezes. Uau! E te mostra onde está o gargalo, qual o custo médio, como o processo se comporta com muito volume, sabe? É ótimo para testar cenários diferentes e otimizar antes de ir para a produção. Essas simulações parecem muito úteis para achar problemas sem risco real, né? Quais as vantagens gerais desses testes? A principal é reduzir risco, né? Você acha e conserta problema sem afetar cliente, sem parar a operação. Pode até forçar a barra na simulação, jogar um volume gigante, casos super complexos, para ver onde o processo não aguenta. Teste de estresse? Exato. E outra coisa, um teste bem feito ajuda muito a convencer a diretoria, os mais céticos. Mostra que o negócio foi pensado, validado, gera confiança. E depois desses testes mais de laboratório, digamos, qual seria o próximo passo antes de liberar geral? Se o risco ou a complexidade forem altos, o ideal é fazer uma pilotagem. Pilotagem. Isso. Aqui, o processo novo roda de verdade, mas num ambiente controlado. Escopo limitado, pode ser só numa cidade, ou para um tipo de cliente, ou para uma linha de produto específica, por um tempo. Ah, entendi. Já é real, mas pequeno. Exato. Já tem operação real, cliente real. O risco é um pouquinho maior que na simulação, claro, mas ainda é super gerenciável. E o aprendizado é enorme. Imagino. É um ensaio geral com plateia selecionada. Quais os benefícios de fazer esse piloto? Vários. O risco continua abaixo porque você está monitorando de perto, pode ajustar rápido. A equipe que participa do piloto vira super especialista e ajuda a treinar o resto da empresa depois. Multiplicadores. Isso. É mais uma chance de provar que funciona na prática e ganhar apoio. E, fundamental, você coleta feedback real de todo mundo, quem opera, quem gerencia, até do cliente. Dá para fazer os últimos ajustes finos e criar um clima de colaboração, de entusiasmo, para quando for para todo mundo. Nossa, faz todo sentido esse caminho. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou. Desenho de processos é muito mais que fazer fluxograma, né? É uma disciplina estratégica mesmo. Com certeza. Precisa pensar no lógico e no físico, no que e no como. Precisa de uma galera diversa trabalhando junta, partindo de uma análise bem feita do hoje e dos objetivos. Colaboração é chave. O foco no cliente, na experiência dele, é crucial. E como a gente viu com a McKinsey, isso dá resultado financeiro real. Impacto direto. E o ciclo é esse: desenhar com cuidado, testar muito, seja simulando ou pilotando, e planejar bem a implementação para a coisa acontecer de verdade. Resumo perfeito. É essa mistura de análise, colaboração, foco no valor e teste rigoroso que faz a coisa funcionar. E sabe, talvez uma reflexão final. Será que o maior valor disso tudo não está nem só no processo que sai no final, mas na própria disciplina de desenhar, essa colaboração forçada entre áreas, esse foco na jornada do usuário, essa mentalidade de testar, aprender, iterar, o rigor com dados? Onde você quer chegar? Fico pensando, como que aplicar essa forma de pensar, essa disciplina de design, não poderia gerar valor em outras áreas da empresa, além dos processos óbvios de negócio? Fica a pergunta, né? Excelente ponto para a gente continuar mastigando depois. Fica aí a provocação para o nosso ouvinte também. Muito obrigada pela conversa, foi ótima. Eu que agradeço. E agradecemos a companhia de todos nesta exploração sobre desenho de processos. Até a próxima!